Oi, 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 amorecos, tudo bem? Vamos para a aula gravada dessa semana. Galera, a aula gravada dessa semana não é nenhuma surpresa para vocês. Em breve a gente vai trabalhar um gênero que, assim, também é argumentativo, só que é um pouquinho mais delimitado, um pouquinho mais cheio de regrinhas e que vocês vão encarar durante o período de graduação também, que é o gênero resenha. Mas decidimos retomar um outro gênero que faz parte da resenha, uma parte dele acaba encaixando na resenha, que é o resumo. Vocês já trabalharam o resumo no ano passado e também no iniciozinho desse ano a gente falou do resumo como uma estratégia importante para poder assegurar um bom texto dissertativo argumentativo também. Então a gente vai retomar o gênero resumo somente porque vai ser assim, um degrau para o gênero resenha, tá bom? Vamos lá? O que é resumo de verdade, né? Vamos pensar assim. A gente colocou aqui uma tirinha do Calvin, exatamente porque aqui ele começa a falar do resumo. A gente tem aí, e aí, Haroldo, tá lendo o livro que eu te dei? Tô, esse livro é muito bom. Você está gostando? Claro, este é um dos. Espera um pouquinho. Se você se incomodaria de fazer um resumo de 2 páginas para eu levar amanhã para a escola? Então, Calvin, muito espertinho nessa história toda, pede para o Haroldo ler o livro e fazer o resumo para ele. Então, assim, o que é esse gênero resumo no meio da história? Será que realmente, deixa eu só puxar para cá, será que realmente a gente precisa aí ter um texto base para fazer um resumo? Sim. Esse texto-fonte, tanto para o resumo, quanto para a resenha, quanto para o comentário crítico, é essencial, porque a gente só faz um comentário crítico se tiver um texto base. A gente só faz uma resenha se tiver um texto base. A gente só faz um resumo se a gente também tiver um texto base. E o que é o resumo em si? É uma condensação da seleção de informações dentro de um texto-fonte. Então, se eu assistir, por exemplo, a uma série, se eu assistir a um vídeo, se eu li um livro, eu vou condensar as informações principais dessa série, desse livro, desse filme. Então, o filme, a série e o livro serão o meu texto-fonte e o que eu vou trazer como as principais informações desse texto-fonte é um resumo. Agora, o que vai diferenciar, por exemplo, um resumo de um comentário crítico, um resumo de uma resenha? No resumo, a gente não coloca em hipótese alguma marcações opinativas nossas. A gente não faz uma apreciação crítica, a gente não faz uma relação intertextual entre um texto-fonte e outros textos que nós já vimos em algum momento da nossa vida, dentro do nosso repertório sociocultural. Então, um resumo é somente a condensação das ideias mais importantes do texto-fonte, sem nenhuma apreciação crítica, sem nenhuma valorização nossa ou desvalorização nossa em relação a esse texto-fonte, ok? Então, isso é bem importante. Organização, linguagem e produção do resumo. Como que ele realmente se organiza? Galera, o que é importante frisar? A ordem, a articulação das informações do texto corresponde com a ordem e articulação do texto original. E o resumo é um texto em prosa, ou seja, é separado, ele é estruturado em parágrafos. Ele não é em tópicos, ele também não é em poesia, ok? Então é todo em parágrafos. E a gente tem resumos de diversas formas, tá, gente? Um resumo acadêmico, por exemplo, é um resumo de um único parágrafo, em torno de 15 linhas. É um parágrafo mais estendido. Agora, um resumo do dia a dia pode ser um resumo até separado em alguns parágrafos, parágrafos curtos, separando ali as articulações das ideias do texto original. Ao redigir o resumo, as informações são colocadas com as suas palavras, ou seja, a ideia é do texto-fonte, mas a forma como eu escrevo as ideias do texto-fonte é com as minhas palavras. Por isso que é importante a gente fazer uma leitura minuciosa do texto-fonte,
Se for um vídeo, se for um filme, assistir mais de uma vez aí para poder fazer um bom resumo, ok? Então, um bom resumo não é cópia dos fragmentos importantes do texto-fonte. Não. O resumo é uma paráfrase das ideias do texto-fonte, ok? Das ideias principais. Então, dentro desse aspecto, tem 3 pontos que são fundamentais dentro do resumo: as partes importantes do texto-fonte, a progressão das ideias e a conexão entre as ideias. Isso daqui, gente, precisa estar casadinho, bonitinho, fofinho dentro do texto de vocês. Então, isso exige que vocês leiam com bastante atenção o texto-fonte, isso exige que vocês selecionem as ideias importantes do texto-fonte, a sequência que elas aparecem, para depois vocês construírem com as suas próprias palavras essa mesma sequência para um resumo, ok? Então, tem uma coisa que é até bem interessante falar. Aqueles articuladores argumentativos, aqueles elementos coesivos de progressão de ideias, são fundamentais na construção de um resumo. Fundamentais mesmo, ok? Então, um ponto importante, o resumo tem uma característica expositiva. Ele expõe as ideias do autor do texto base. Ele expõe o ponto de vista, a sequenciação, a articulação de ideias do texto base. Então, não tem caráter argumentativo. Você não se impõe nesse texto. Você não coloca os seus pontos de vista. O ponto de vista é do autor do texto base, ok? Mesmo que você vá contra ele, tá, gente? Você coloca de acordo com o texto base. O tamanho é reduzido, é pequeno. Em média, um resumo equivale a 1/3, a 30% aí do tamanho original. Então, se é um texto de 30 linhas, o seu texto base, o seu resumo vai ser em torno de 10 linhas. Se é um texto de 3 páginas, o seu resumo dá em torno de 1 página, ok? É basicamente isso. É um texto separado em linhas, é parágrafo e linha, ok? Então, não é em tópicos. Existe uma ausência de marcação pessoal, então não tem uso de primeira pessoa, é um texto extremamente impessoal, então você utiliza a terceira pessoa aí. E não tem interação nenhuma com o leitor. Então, o texto aborda a questão do Covid-19 numa situação de pandemia do ano de 2020, em especial no que tange aos cuidados relativos à infecção no Brasil. Então, é o texto que aborda isso, não sou eu que abordo, ok? O autor retrata o cenário brasileiro de março a setembro de 2020. O autor do texto. Fidelidade e suficiência em relação às informações contidas no texto-fonte. Gente, não tem nenhuma relação com textos à parte, com textos que você fez leitura. Segundo a Datafolha, não, é somente o resumo do texto-fonte. Você é fiel àquilo que é dito no texto-fonte. E as informações que estão no texto-fonte são suficientes para você fazer o resumo. Você não extrapola buscando outras fontes aí, não, ok? A citação de referências bibliográficas. A citação da referência em relação a quê? Ao autor do texto, fonte. Não é em relação àquilo que você pesquisou, ok? Corpo textual aí de um resumo, galera. Uma introdução rápida sobre o autor, os dados do autor, o nome da obra que você vai resumir, o assunto da obra, informações que são necessárias. Se esse autor é um especialista na área da obra-fonte que você está fazendo resumo, isso é importante. Época em que a obra foi publicada. Desenvolvimento, as informações principais do texto-fonte na sequência que o autor colocou, ok? Não significa que cada parágrafo vai ter uma informação importante, ok, gente?
Tirem isso lá da informação da tia Maroca, lá no período do Fundamental 1. Não. Nem todo parágrafo vai ter uma informação importante. Tem parágrafo que só vai ser exemplificativo do parágrafo anterior. Então, você não vai se ater a detalhes, a exemplos, você vai se ater a ideias, ok? E o fechamento do texto, finalizando somente com como que o autor finalizou esse texto. Então, assim, o texto encerra, o texto conclui, fazendo a alusão a dados históricos de períodos de grandes pandemias no mundo. O autor compara o Covid-19 à peste negra que ocorreu e atingiu todo mundo no período da época medieval. E alerta que o Covid, diante do cenário de grandes pesquisas, tem um agravamento maior do que a peste negra. Ponto. Este foi o fechamento do autor do texto-fonte. E, consequentemente, vai ser o meu fechamento também, ok? Etapas para se fazer um resumo aí, galera. Primeiro ponto, uma visão geral do texto, aquela leitura preliminar do texto, grifando por alto aquilo que você ali sinalizou como algo relevante. Depois, uma segunda leitura, uma compreensão mais detalhada. Pode fazer uso de dicionário para poder verificar algum vocábulo importante, verificar a sequência das ideias ou fatos que são relevantes. Eu aconselho, nesse momento aí dessa segunda leitura, fazer um esboço do passo a passo ali dos tópicos num caderno à parte, ok? Pesquisar sobre a obra e sobre o autor. E colocar isso no seu esboço também. Depois, uma terceira leitura, uma aplicação de quais regras de realização do resumo. Primeiro, supressão de informações redundantes e irrelevantes, generalização da ideia, identificação das ideias centrais, conexão das ideias centrais. Então, essa terceira leitura já vai ser o quê? O seu planejamento textual, ok? E o que é importante frisar aqui, gente? Muitas vezes, deixa eu puxar para cá, muitas vezes o autor de um texto vai, assim, ser redundante, detalhista, trazendo exemplos, trazendo avaliações pessoais, comentários e tudo mais. Isso você retira do seu resumo. Generalização de ideias, galerinha, ocorre quando, volta o vídeo para cá, ocorre uma enumeração de pessoas, ações, propriedades que se prestem a formar um agrupamento. Pode-se falar de uma só vez, de todos os elementos, generalizando e dessa forma reduzindo. Então, ele citou vários aspectos, vários dados históricos e detalhou esses dados históricos. Quais foram as maiores pandemias no mundo? Então, em vez de você ir detalhando uma por uma, você faz uma citação ampla, você generaliza essas ideias. Então, o autor centraliza as grandes pandemias entre a peste negra, a peste bubônica, a gripe suína e agora o Covid-19. Então, generalizei aí, ok? Vamos seguir? Então, organização, um planejamento textual, a redação do seu texto, seguindo esse passo a passo aí que eu coloquei agora para vocês, e depois revisa, vê se está tudo ok, de acordo com o texto, ok? Aqui a gente tem um exemplo de um fragmento de uma reportagem, De Olho no Futuro da Terra. Em 2004, haverá uma série de atividades voltadas ao meio ambiente. Esse daqui é um exemplo de texto-fonte, tá, gente? Esse texto-fonte ainda continua aqui, é um texto de alguns parágrafos aí, não é um texto gigantesco, tá? E aqui a gente tem um exemplo de resumo de texto-fonte. Percebam uma coisa. Eita, voltar. Percebam uma coisa. O resumo ficou aqui com 3 parágrafos curtinhos. Então, ele colocou no primeiro parágrafo aqui, De Olho no Futuro, é uma reportagem de Adriane Perim, publicada na Gazeta do Povo, que trata da abertura do espaço de... Eu não sei pronunciar esse nome, gente. Kruikeberg, eu acho que é assim que se pronuncia. No Jardim Botânico de Curitiba, em outubro de 2003. Então, o primeiro parágrafo contextualizou qual é a reportagem, qual é o espaço aí dentro da Gazeta do Povo e o que se trata dentro do contexto.
Perim destaca que se trata de um dos 3 espaços concebidos para divulgar a obra de Franz Kierkegaard. Gente, desculpa, eu não vou conseguir pronunciar o nome desse artista, tá? Artista polonês preocupado com a preservação do meio ambiente. Ó, rapidinho, um aposto aí rapidinho para poder falar quem é esse artista. Outro, em Paris, estava previsto para dezembro do mesmo ano e brevemente haverá um terceiro no Museu de Nova Viçosa, cidade baiana onde o artista vive. Então, aqui já centralizou o porquê da relevância do espaço aí dessa reportagem da Adriane Perim. Segundo Sandra Fognaloli, coordenadora do espaço, o local foi escolhido pelo próprio escultor, pois foi no Paraná que ele optou pelo atual direcionamento de seu trabalho. Fica num dos principais pontos turísticos da cidade, com o qual dialoga e não exigiu grandes investimentos, dada a simplicidade do material de trabalho do artista. No primeiro mês de funcionamento, o espaço recebeu 6.044 visitantes, segundo a reportagem, com a pretensão de ampliar a programação para 2004, incluindo educação ambiental e agendamento de aulas práticas para a escola. Fechou o texto. Esse foi o resumo. Um resumo rápido, incisivo e, ao mesmo tempo, bem direcionado aí. O texto-fonte aqui, o que a gente percebe entre o resumo e o texto-fonte? O assunto, abertura do espaço em Curitiba destinado à obra artística do autor polonês. Assunto, reportagem de Adriane Perim, que trata dessa abertura. Texto maior, no caso do texto-fonte. Texto reduzido no resumo. Mais informações no texto-fonte. Menos informações no resumo, são informações específicas, prioritárias. O texto-fonte tem um cunho jornalístico. O texto-resumo tem um cunho informacional didático, ok? Vou até deixar isso bem claro. Para poder aprofundar aí, galerinha, o conhecimento sobre resumo e ver alguns exemplos a mais, no livro de redação de vocês, entre as páginas 130 e 138, nós temos alguns exemplos. E aí a gente vai puxar esses exemplos também nas nossas próximas aulas, ok? Beijoquinhas para vocês, boa semana de estudos. Fiquem atentos à atividade diversificada que a gente tem aí programada para essa semana também, tá bom, galerinha? Beijoca!